Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo ao Super Econômica. E no vídeo de hoje a gente vai falar como é cobrado o imposto de renda em ETFs. Bom, aqui no Brasil, o imposto de renda cobrado pelos ETFs é 15%. 15% sobre o ganho, ou seja, se você vende uma cota de BOVA11, por exemplo, com um ganho de capital, você vai ter que pagar esses 15%. E a corretora que a gente faz as negociações, ela retém um pouquinho do imposto de renda na fonte, que é chamado de dedo duro, que é 0,005% do ganho que a gente teve, e ela retém isso para avisar para a Receita Federal que a gente tem essa obrigação. Então a gente vai ter que ir lá pegar os nossos ganhos, calcular os 15% menos os 0,005, né, para a gente não ter não pagar um pouquinho a mais para a Receita. E a gente vai ter que gerar uma DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal. A DARF é gerada no site da Receita Federal e a gente coloca lá quanto a gente vai pagar, coloca o código de ganhos na Bolsa de Valores, que é, se eu não me engano, 6015, e a gente paga em uma lotérica ou pelo celular até o último dia útil do mês seguinte. Ou seja, se eu vendi uma cota de um ETF agora em novembro, eu tenho até o final de dezembro para pagar a minha DARF. Se caso eu não pague, eu vou sofrer uma multa que vai ser por dia. Diariamente vai ter cobrado uma taxa em cima desse imposto que eu deveria ter pago. E com relação aos dividendos, aqui no Brasil a gente sabe que os ETFs não distribuem os dividendos, mesmo esse direito de distribuição ser reconhecido na Instrução 359 da CVM. Então eles permitem que os ETFs distribuam para os seus cotistas, caso essa distribuição seja condizente com o índice que esse ETF segue. Mas aqui no Brasil, nenhum ETF distribui seus dividendos e a única forma que a gente vai pagar imposto de renda é quando a gente vende as nossas cotas com lucro, porque os dividendos recebidos pelo ETF são reinvestidos em mais ações, mais renda fixa ou qualquer coisa que o ETF venha a investir. No caso dos Estados Unidos, a coisa é um pouco mais complexa. A gente aqui no Brasil, quando investe no exterior, a gente tem que pagar também 15% nos ganhos, caso a gente venda qualquer investimento no exterior. Então é 15%. Porém, a gente tem uma isenção de até R$20 mil de ganho de capital. Então, se eu vendi algumas cotas de ETF no exterior, ou ações, ou renda fixa, e deu menos de R$20 mil, eu não preciso apurar esse imposto de renda. Só quando as minhas negociações mensais, importante dizer que isso é mensalmente, as minhas negociações mensais derem um retorno, um ganho de capital quando eu vendo, né, maior que R$20 mil. E quando isso acontece, eu tenho que apurar o imposto de renda, 15% também baseado em reais, não em dólar. Então eu faço essa conversãozinha com o dólar do período. E esse pagamento é feito aqui pela Receita Federal Brasileira. Então eu também gero uma DARF com quanto eu devo pagar e pago para a Receita Brasileira. Porém, uma coisa diferente nos Estados Unidos é que eles vão ter cobranças, a gente também vai pagar imposto de renda lá. Quando a gente vende, a gente também paga imposto de renda lá. E esse imposto de renda vai ser cobrado de forma diferente se for um investimento de longo prazo, ou seja, mais de um ano para eles, né? E de curto prazo, que seria menos de um ano. Então, a Receita Federal norte-americana, ela tem essas diferenças. E também tem diferenças nos tipos de ETF. Por exemplo, ETF de ações e ETF de renda fixa têm a mesma cobrança, mesma taxa de imposto de renda. Se eu vendo um ETF de ação no longo prazo, mais de um ano, eu vou ter que pagar para a Receita dos Estados Unidos 23,8% mais ou menos de imposto de renda. Se eu vendo no curto prazo, esse valor, essa porcentagem, ela aumenta para 40,8%. Já ETFs de metais preciosos têm outro tipo de marcação. Se eu vendo um ETF de ouro, por exemplo, no longo prazo, eu vou pagar 31,8% de imposto naquele meu ganho de capital. Mas se eu vendo no curto prazo, também vai ser de 40,8% dos ganhos. Esse pagamento vai ser feito se a gente morar aqui no Brasil, esse pagamento vai ser feito à Receita Federal Brasileira por meio do Carnê-Leão. Já os dividendos, que nos Estados Unidos os ETFs, eles distribuem dividendos, porém esses dividendos são taxados, não são igual aqui no Brasil, que os dividendos são
isentos de imposto de renda. Lá eles são taxados mais ou menos 30% dos ganhos. E como são taxados lá, e essa taxação é na fonte, ou seja, a gente não tem que apurar, a corretora que a gente faz as negociações, ela já retém esses 30% na fonte. Quando chega aqui no Brasil, a gente não precisa pagar, senão seria o que eles chamam de bitributação, né? E tem esse acordo aqui, Brasil e Estados Unidos, para que não haja essa bitributação. Então é isso. Se você tem alguma dúvida sobre ETFs, sobre imposto de rendas em ETFs, comenta aqui embaixo que eu sempre respondo. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal e curtir, e até a próxima!